Você quer saber como aprender mais, estudando menos e retendo mais informação? Vou te contar isso no vídeo de hoje. Hello, aqui é a Gabs e hoje eu vim falar algumas dicas de estudo no geral pra vocês, pra ter um estudo mais eficaz. Simplesmente isso. Um tempo atrás eu estava assistindo várias palestras e lendo vários estudos. Como nós retemos informação, aprendemos como que é o processo cognitivo e tudo mais, a gente acaba se concentrando realmente, mais ou menos de 20 a 25 minutos. Isso para pessoas que não têm o hábito de estudo. Eu, por exemplo, estudo mais, eu estudo todo dia, tenho esse hábito de estudar. Eu consigo ficar bem concentrada mais ou menos uma hora e meia. Mas no começo é mais ou menos 20, 25 minutos, dependendo da matéria. Às vezes é uma matéria que você não gosta muito, você não se foca muito. Então, isso é muito importante para que você faça pausas. Ainda mais se você está começando a estudar agora, começando a desenvolver o hábito de estudar. É interessante que você veja, coloca no timer, não coloca no seu celular, um cronômetro, enfim, e coloca ali, começa a estudar. Quando você começar a se distrair, você olha a hora. Você vai ver quanto tempo você consegue ficar concentrado. Outra coisa que é interessante, principalmente para quem tá começando a estudar, é estabelecer uma recompensa. Porque, além do estudo, estabelecer uma recompensa é um reforço positivo, é um estímulo a mais para você estudar. E com isso a gente vai formando esse hábito de estudo. Isso que eu vou fazer um vídeo só sobre como formar um hábito de estudo, como gostar de estudar, mas hoje eu só tô dando dicas de como estudar melhor. Na hora de você estudar, você procure sempre fazer pergunta. Quando as pessoas quando eu ouvia isso, eu não entendia muito bem até que eu comecei a testar. Todas as dicas que eu trago aqui eu testo antes, tá, gente? Faça perguntas pra você mesmo, faça perguntas no texto e resolva questões que já são prontas, de vestibular, de concurso, enfim, sobre essa matéria que você está estudando. Isso daqui é o nosso aprendizado prático, é o aprendizado ativo. Aprender mais estudando menos, porque você resolvendo um exercício e às vezes estudando em cima de um exercício é o que vai fazer você entender realmente a matéria. Outra coisa que é uma coisa pra você se forçar a fazer isso, usar o método Cornell de fazer anotação na aula, que é você dividir a sua folha em 3 pedaços e aí em uma parte você escreve tudo que você tá sendo falado na aula, do lado você vai escrever as perguntas, você se força a escrever perguntas ou dicas sobre o material, sobre os temas que estão ali do lado, e embaixo você vai fazer um resumo, um sumário de tudo que foi visto naquela página. Isso é uma parte pra mim mais importante. Também procure fazer tudo isso, resolver a questão e tudo mais logo depois da aula. Não deixe ficar muito tempo sem você estudar. Por isso que quando a gente tá tendo aula, não estuda depois da aula, só vai estudar pra prova, a gente já não lembra mais de nada. Então a gente fica mais tempo tentando estudar, tentando aprender um negócio, acaba só decorando, entre aspas, tudo. E depois da prova a gente esquece, porque a gente não está estudando há algum tempo. Então a gente precisa estudar. Teve a aula, estudou, depois de um tempo vai e revisa, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas é basicamente isso. Então, resumindo, divide seu tempo, tenha um reforço positivo, uma recompensa para criar o hábito, faça perguntas e resolva questões, porque é nesse aprendizado mais ativo, é o que você realmente vai conseguir reter de informação e aprender e saber como que o conteúdo é aplicado. Outra coisa que foi numa palestra que eu ouvi, existem fatos e conceitos na hora que você está aprendendo uma coisa. Os fatos são aquelas coisas mais objetivas, mas são fórmulas e datas e tudo mais, que você acaba decorando. Não tem jeito, você acaba decorando. São coisas mais objetivas, você não precisa de um entendimento ou de uma lógica em cima disso. É uma coisa que é isso e acabou. Já os conceitos é aquela coisa que você precisa ter um aprendizado em cima, que você precisa pensar pra entender. Só que a gente acaba tendo a mania de falar que a gente quer decorar tudo e a gente decora conceito. Então lá, conceito de determinada coisa é isso, isso e isso, mas você não realmente entendeu o que é aquilo. Por isso que é basicamente em cima desses conceitos que a gente tem que focar mais no nosso aprendizado. Porque é o que a gente vai precisar de um processo cognitivo para aprender e não simplesmente decorar uma data e fórmula que nem sempre vai acrescentar muito para o nosso aprendizado, ao contrário dos conceitos, que a gente precisa entender para poder aprender consequentemente. Enfim, por isso que é importante a gente resolver questão e fazer pergunta sobre esses conceitos, focar mais nisso e também fazer os resumos. Mas os resumos que eu tô falando não é copiar. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui sobre como eu faço os meus resumos. Mas você escrever com suas próprias palavras. Se você não consegue ainda, faça o seguinte, tenta explicar a matéria pra alguém. Nem que seja pra um ser imaginário. Mas o fato que você verbaliza e explica sem ler, você já tá colocando com as suas próprias palavras. E quando você coloca com as suas próprias palavras, você consequentemente, geralmente pelo menos, você em tese deveria aprender, entender o que tá acontecendo e não decorando um conceito
pré-definido. O conceito que você leu no livro, acha que entendeu, é aquilo, acabou, só que se você faz uma pergunta um pouquinho além, você não vai conseguir entender. Então, por isso que é importante você fazer pergunta, ter um senso um pouco mais crítico sobre o que você tá lendo e resumir, colocar a mesma frase com as suas próprias palavras. Assim, a gente passa por um processo cognitivo e a gente consegue aprender e, consequentemente, reter mais informação. É isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreva aqui no canal e é isso pro vídeo de hoje. Um beijão e até o próximo vídeo.